outros professores também, porque a gente vai ter só alguns aqui participando da palestra. Então, que todos tenham uma boa palestra, tanto o Marco como o Jean vão se apresentar, e que a gente tenha aí um final de manhã bem agradável com esse tema, que a gente sabe que é de suma importância. Queria explicar o porquê estamos aqui. O Marildo já adiantou, estamos comemorando hoje o Dia Mundial da Água, 22 de março. Então, todo ano uma série de comemorações são feitas ao redor do mundo para falar sobre a importância da água, sobre a importância da preservação, sobre a água, que é um bem finito, que pode faltar em muitos lugares, e que então, o dia 22 de março marca essa comemoração do Dia da Água. Nós somos chamados aqui pelos um grupo de professores de vocês, para a gente falar um pouco sobre os trabalhos que o SAMAI faz aqui na cidade, um pouco sobre a água, porque justamente vai ser lançado um desafio para as turmas de vocês, um trabalho interdisciplinar. A professora pode me corrigir se eu estiver errado, mas física, química, geografia, sociologia, matemática e português. Então é um trabalho interdisciplinar que vai ser feito com essas várias matérias. E essa palestra aqui, então, ela é o início, é o start, é para começar dando uma ideia para vocês sobre questões relacionadas à água. Me apresentando então, eu sou o Marco Redrich, sou funcionário do SAMAI há 16 anos, 17 anos funcionário concursado do SAMAI como analista de saneamento, e atualmente sou vereador em São Bento do Sul, na primeira legislatura minha, né, primeira de 2016, estou atuando também na Câmara de Vereadores. No espaço aqui, eu estarei conversando com vocês no segundo momento. Primeiro o Geo vai fazer a apresentação, vai falar um pouco sobre questões relacionadas ao consumo de água, a controle de perdas e algumas atividades que o SAMAI realiza, e eu depois vou conversar com vocês sobre a nova forma de cobrança da água que foi aplicada em São Bento do Sul, a nova tarifa de água. Até vou explicar para vocês como funciona, como é que você calcula uma fatura de água, como é que você verifica se a sua fatura está correta em casa, porque justamente no final o trabalho vai ser, o desafio vai ser lançado. Os professores querem trabalhar com vocês um projeto que vocês levem para casa e que vocês analisem a fatura de água de vocês e analisem possibilidades de como fazer para reduzir essa fatura, como ter um consumo mais consciente, como preservar o meio ambiente, consumir menos água. Então vocês terem essa análise crítica do que o que cada um pode fazer para melhorar essa relação de consumo, no consumo de água. Então, primeiramente, eu vou passar para o Jean, ele vai falar os primeiros minutos aqui sobre redução de perdas, principalmente de SAMAI, e depois eu volto falando da tarifa e explicando um pouco mais dos desafios que vocês vão ter pela frente. Então, vamos passar para o Jean para se apresentar e começar. Valeu. Obrigado, Marco. Obrigado, professores, pelo convite. Meu nome é Jean, tenho 19 anos de SAMAI, tenho formação em engenharia de produção e sou analista de saneamento, como o Marco também. E hoje eu sou assessor técnico, né? Eu presto assessoria técnica para a diretoria técnica do SAMAI. Eu vou falar aqui um pouquinho assim, sobre economia de água. Tá? Vocês jovens, inteligentes, estão estudando, sabem muito bem, né, que existem várias maneiras de vocês nos ajudarem a economizar água. Escovar os dentes com a torneira fechada, deixar acumular um pouco mais de roupa na hora de usar a máquina de lavar roupa. São coisas assim já são até bem batidas para vocês. Mas e o SAMAI? O que o SAMAI faz para economizar água? A gente investe muito dinheiro, investe muito conhecimento para que isso aconteça. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês, se vocês quiserem me interromper, não tem problema, de repente é um plano técnico, mas eu acho que não vai ter nada que vocês já não conheçam ou já viram, principalmente nas minhas aulas de física, tá? Sobre pressão e vazão e coisas relacionadas a isso. Por que economizar água? Há um tempo atrás, todo mundo acompanhou bastante na imprensa nacional a questão do sistema Cantareira, São Paulo, represa Billings, né? Isso foi muito falado, foi muito comentado. É uma questão ambiental também, né? O SAMAI hoje capta água do Rio Vermelho, mas a gente não pode captar toda a água do Rio Vermelho. A gente tem, se chama de outorga, a gente só pode pegar uma parte dele. Tá? Se a gente pegar mais dessa parte que o SAMAI tem direito, a gente está cometendo um crime ambiental. Imagina se de repente agora, não, a gente não vai mais investir em novos meios de captação de água.
Como tinha todo o Rio Vermelho. Acabou o Rio Vermelho. A partir aí do Rio Vermelho povoado, mas a gente tem mais rio para baixo. E dane-se o mundo. Não é bem assim que funciona. Né? O Samar já pensa em projetos futuros para captar a água do Rio Negro. Né? Porque um dia vai chegar um momento, a cidade cresce, a população vai crescer, o consumo vai aumentar, evidentemente. Então é isso que a gente faz. A questão ambiental básica, isso é importantíssimo. Né? É uma questão que o Samar leva com muita seriedade. Tá? Aqui só dois exemplos de como o próprio mercado já pensa nisso também, né? Ecologicamente correto. Ali uma torneira dosadora, ela tem só uma dose de água. Estão enxergando? Consegue enxergar? Uma dose de água para lavar a mão. Ela não corre, ela só tem aquela dosagem e ali você pode lavar a mão. Uma pia atrás do vaso, isso não é montagem, isso existe já, tem para vender. Uma pia atrás do vaso, né? Você fez as suas necessidades, vai lavar a mão, essa água volta não, né? Ela vai para o reservatório e depois ela vai para a descarga. A gente sempre tem que lembrar que a água tratada custa muito caro, é muito caro tratar água. Vai produto químico, vai flúor, né? Vai flúor para ajudar na degestão. Só que quando se dá descarga, esse flúor também vai junto. Né? Então, vocês podem perceber a importância da economia. Por que combater as perdas no sistema de abastecimento de água? Financeira também. Né? Seria bem cômodo para o Samar chegar, não, vamos comprar o que der, e dane-se o mundo, e vamos, o pessoal que paga. Não é assim também que funciona. A gente tem essa preocupação, a gente tem perdas no Samar. Tá? E as perdas são relativamente grandes. E a gente tenta combater da melhor forma possível isso aí. Não são perdas apenas, eu vou mostrar para vocês, não são apenas perdas de água, de vazamento. Tá? São perdas de relógios que não funcionam direito. Relógio, quando eu me refiro ao hidrômetro, né? O quadro de relógio aqui, que é o mais comum. A própria imagem da autarquia perante a comunidade. Né? Sou suspeito de falar, mas acho que o Samar hoje tem uma imagem bem legal, bem interessante perante o serviço público. Eu acho que é muito bem prestado. Pelo menos eu tenho certeza, né? Mas é um serviço bem prestado. Hoje, São Bento, pontualmente, alguma falta de água, mas de uma forma geral, atende bem. Acho que falta pouca água em São Bento. Quando acontece é por manutenção ou por programação de alguma troca de população, coisa nesse sentido. Podem interromper quando quiser. Então, quais tipos de perdas que temos? Como eu estava falando, são as perdas físicas, são os vazamentos, né? Eles acontecem, jogam. Daí o pessoal fala, quanta água foi fora? Realmente isso acontece, não deveria, mas acontece, né? São peças, elas desgastam com o passar do tempo e essas perdas acabam acontecendo. As não físicas, de imprecisão dos hidrômetros. Fraude, tá? O nosso nível aqui em São Bento é baixo, tá? Acontece de vez em quando o pessoal fraudar o relógio, colocar um arame, fazer coisa assim. Falha no cadastro, pode acontecer também. Cadastro de leitura, tá? E perda de faturamento. O que acontece? Deixa eu passar para a parte dos hidrômetros, já indo numa parte um pouco mais técnica. A gente chama de micromedição, né? Quando a gente mede quando vocês recebem a fatura em casa, vai um leiturista, faz a leitura do relógio, e isso é o nosso micromedido, né? Cada um de vocês é um micro que vão compor o macro depois. Existem, o Samar, basicamente, residencial, usa esses dois tipos de hidrômetros, o multijato e o monojato. São muito parecidos, tá? O monojato é o mais preciso, né? E o multijato é um pouquinho mais impreciso, só que é um pouquinho mais barato também, né? O Samar já está abandonando ele, porque a tecnologia já está ficando, de uma forma geral, mais próximo um do outro, então o monojato é mais utilizado. Tá?
Aqui é só uma figura interna de como funciona um relógio. Tá? Ele tem uma relojaria, são partes móveis, né? Entra em contato com a água. Na verdade, é um funcionamento bastante simples. Né? É uma hélice ali dentro. A água gira. Ele não, é interessante, só para mostrar, ele não tem contato, as peças aqui. É por ímã. Né? Para não danificar a relojaria da parte de cima da leitura. Então, não tem contato da água com essa parte de cima do relógio. É tudo por ímã. Esse é só por dentro para mostrar como é que é. Aqui também o hidrômetro monojato, da mesma forma, também ele não tem contato. Ali só não está aparecendo, mas ele é também por ímã. E aqui o hidrômetro volumétrico. Esse seria o nosso sonho de consumo do SAMAI. Por quê? Porque ele tem uma precisão bastante grande. Para vocês terem uma ideia, os hidrômetros anteriores que eu mostrei, eles têm uma perda de até 7%. É muita coisa. De até 7%. Imagine, a cada 100 metros, a cada 100 reais, então, vocês estaríamos pagando 93. 7 reais nós estaríamos perdendo. É muita coisa. E o contrário não acontece também? De marcar mais? Isso. Não. O relógio ele foi projetado e fabricado para, quando estragar, marcar menos. A mais só se for um erro de leitura. Acontece. Né? Não é comum, mas acontece. Tá? Esse então é o nosso sonho de consumo. Né? Os hidrômetros volumétricos. Uma precisão de 0,5% até, né? que erro seria o ideal. Por que não compramos tantos? Porque ele custa 3 vezes mais do que o outro. Tá? Ele é bastante caro, mas ele seria o ideal para qualquer companhia ter esse aqui. Existe mais um tipo, que é os ultrassônicos, tá? Por efeito Doppler. É como se fosse um radar. Tá? Também é um mecanismo que vai fazer a leitura. O erro desse hidrômetro tende a zero. Tá? Praticamente ele não estraga, ele chega a durar 15, 16 anos, sem precisar trocar ele. Esse seria o ideal. Por que não compramos esse também? Porque esse custa, vamos lá, 15, 20 vezes mais do que um hidrômetro comum. Tá? Onde é que a gente usa esses hidrômetros aqui? SAMAI tem. Até tem uma boa quantidade aí, grandes clientes, tá? Grandes consumidores. Isso aqui não é invento, tá? Mas a gente é só para mostrar para vocês que as gambiarras que existem por aí, né? Isso também é perda. Para nós isso aqui é prejuízo, né? Tá? Só deixa eu ver a sequência dos slides, não tem problema. Aqui, colocando um hidrômetro para um grande cliente, tá? Desses que eu mostrei de efeito Doppler, né? Que tem, por quê? Porque consumo de 24 horas o tempo todo, está sendo colocado água para esse grande cliente, um grande consumo, então a gente não pode se dar o luxo desse tipo de perda. Então, para isso a gente utiliza esse tipo de hidrômetro. Um trabalho que o SAMAI faz, pesquisa de vazamentos não visíveis, né? Muito vazamento vai para boca de lobo, né? Acontece bastante, está vazando, entra na rede pluvial, a gente não vê, a gente percebe, né? O SAMAI tem um sistema de macro medição, que são hidrômetros grandes, né? Esses custam em torno de 5 a 6 mil reais por uma peça. Para ver, está saindo o X do observatório, deveria ser micromedido no conjunto X. Isso não acontece. Então, o que está acontecendo? Tem vazamento em algum lugar. Né? Você faz uma conferência, se saiu tanto, você deveria estar cobrando ou medindo tanto. Isso não acontece. Não é assim que funciona. Então, o que acontece? A gente faz pesquisa de vazamento. Aqui, é uma haste de escudo, ele coloca isso no relógio e a habitação treme, né? Você não vê, mas você ouve
chiaço no relógio e falou, opa, estamos chegando perto do vazamento. E aqui, o funcionário está usando um geofone. Né? Ele vai colocando uma espécie de um fone no chão e é um trabalho assim, de formiguinha mesmo, tem que ir rodeando a região onde ele está fazendo até que ele acha o vazamento. Ele marca lá, o SAMAI vai, abre e procura e faz o conserto do vazamento. Quem mora na Serra Alta aqui, viu que outro dia ali próximo ao trevo da fiação, o SAMAI abriu lá e fez uma rede nova, que era um vazamento bastante grande que tinha ali. Chegava a 3 litros por segundo, aquele vazamento. Né? Mas o SAMAI encontrou, achou, fez o trabalho lá e consertou. Troca de rede, também bastante importante. O SAMAI constantemente vem trocando rede para diminuir perdas. Existiam antigamente, existe bem pouco ainda, mas aqui em São José era bem comum na área central da cidade, tubos de cimento amianto. O cimento amianto é o mesmo material daquelas das caixas d'água lá da Ford, não sei, não lembro mais. Eu nem quero lembrar porque isso é um material tão ruim para a tubulação e incomodou tanto o SAMAI que é bom nem lembrar disso. Mas, enfim, o SAMAI constantemente faz troca de tubulação, diâmetros maiores, materiais melhores, que eu vou mostrar em seguida, que é uma forma também de você controlar a perda. Né? A tecnologia está cada vez melhor, né? Esses materiais são cada vez mais duráveis e constantemente a gente tem feito isso aí. Né? A cidade cresce, a tecnologia está aí para a gente, então temos mais aqui utilizá-la mesmo. Né? Aqui um exemplo de um hidrômetro bem comum que é utilizado nas casas de vocês. Né? O SAMAI tem feito uma constante troca de hidrômetros. Né? Ali eu só destaquei o 96, né? Que todo hidrômetro tem vocês podem olhar na casa de vocês, ele tem uma letra que indica a classe dele e já em seguida 2 números. Tá? 96 aqui é 1996. Se vocês olharem em casa, agora vai falar 06 que é de 2006, 13 que é de 2013 e assim sucessivamente. Né? Então, para indicar isso aqui. Nós estamos agora trocando alguns hidrômetros na cidade. Só eu já volto para esses slides aqui. Desculpa. Enfim. Nós chegamos ontem a 4.169 hidrômetros trocados. Por quê? Esses hidrômetros têm uma vida útil, a princípio, de 5 anos. Tá? Esses simples que eu falei, do monojato, multijato, que vocês têm em casa. Então, por que o SAMAI troca? Porque tem perda. Como a professora perguntou, né, ele começa a marcar menos. Ele vai, com o tempo, é um mecanismo plástico, ele vai patinando, como a gente chama. Então ele já não vai mais conseguindo marcar de acordo com a realidade. Por isso, o SAMAI tem esse programa de trocas. Queremos chegar aos 6.000 relógios trocados esse ano para melhorar o nosso índice de perda. A gente já está sentindo, né, lentamente, está melhorando bastante as nossas perdas. O micromedido está sendo melhor do que era antes. Aqui eu só trouxe uns exemplos de tubos que a gente usa, né? Basicamente de PVC. Tá? PVC, cloreto de polivinila, né? Uma aula de química, o professor um dia pode explicar. O PVA é bom para bolsa anel, né? Uma ponta, a bolsa que a gente chama, e um anel dentro de borracha, que faz a conexão. Não vai cola. É só encaixado mesmo. E muito bem encaixado. Não vai nenhum produto para... Ele também não é esquentado, nem nada disso. Aqui, outro tubo também que a gente usa, o DEFOFON se chama diâmetro externo de ferro fundido. Né? São formas que o mercado colocou só para identificar os tipos de tubo que tem. Né? Dá vários diâmetros, com pressões de até 100 MSA, tá? 1 megapascal. É mais ou menos 1 megapascal dá 101 MSA, né? Mas é mais ou menos por aí. Tá? 100 metros de coluna d'água.
São as pressões que tem. Onde tem uma pressão maior do que isso, o SAMAI instala uma válvula para aquela região para diminuir a pressão daquela região para não estourar o tubo, né? Porque ele também tem um limite, né? Apesar de serem produtos muito bem feitos, ele tem um limite também de utilização, né? Não pode ter uma pressão muito alta, porque ele vai estourar. E essa pressão normalmente é constante. Aqui mais um exemplo de tubo. Tá? Esse é até 160 MCA. A SAMAI não usa muito esse. A gente usa esse aqui mais para esgotamento sanitário, tá? Quando precisa bombear com mais velocidade o esgoto de um ponto mais baixo até a estação de tratamento de esgoto, né? Mas o SAMAI não utiliza muito ele, muito caro também, tá? Então a gente prefere comprar várias barras de tubo um pouco mais baratas, né, e regular a pressão, do que comprar tubo assim e ser muito caro. Chega a custar uma barra dessa em torno de R$1.200, uma barra de 6 metros. Né? Então, colocar isso na cidade toda. Simples não. Perdão. O que seria o MCA? Metros de coluna d'água. Metro de coluna d'água. É mais ou menos 1 megapascal. Tá? O megapascal é 101. Metros de coluna d'água. Perfeito. Uma coluna, um MCA, a água chegaria nessa altura de pressão. Certo? Ali é 100 MCA. É a força que faz a água subir, no caso. Por exemplo, na estação de tratamento ali, próximo do novo hotel, né, é o que abastece a cidade toda. Tá? Se você ter uma diferença ali de cota de 20 metros, né, você vai ter 20 MCA de pressão. Tá? Deu mais ou menos para entender? Tá? Por exemplo, se a água descesse aqui, chegasse aqui, tem quantos metros aqui? 8 metros. 8 MCA. É bem simples mesmo, mas é a melhor forma que a gente utiliza no SAMAI de pressão, porque ela é a melhor forma de você poder entender pressão. O que significa pressão? Aula de física, né? Ok? Aqui talvez o pessoal do fundo não enxerga bem, né? Mas algumas formas que o SAMAI sempre tem de problemas de vazamento, né? Rosca, às vezes colocação mal feita, defeito de produto, a gente também já sofre de vez em quando por isso, tá? Defeito de fabricação, devolver lote. Só que o ruim é isso, né? Você está lá, o encanador faz o trabalho dele, coloca as peças, tudo direitinho, aí vai lá o SAMAI, enterra, aí ligar, daí você descobre que a peça está defeituosa. É bem complicado isso mesmo, tá? Isso acontece com até uma certa frequência, acontecia, perdão, né? Hoje a gente tem um pouco mais de cuidado com relação à compra desses materiais, exigência do mercado, tá? É um pouquinho mais caro, mas é um pouquinho mais garantido, tá? A gente tem, pessoal da área técnica tem muito aventureiro no mercado, tá? Então vamos colocar com aquelas pessoas realmente de confiança, né? Fornecedores de confiança, eu acho que isso é bastante importante. Ok? Seria isso? Alguma pergunta, alguma questão? Pode ficar bem à vontade. Posso arrumar, então? Continuar? Obrigado, Tia. Então, dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre a questão de custos, faturas, tarifas do SAMAI. Mas antes disso, eu quero fazer umas perguntas para vocês. Mas fiquem tranquilos, eu não vou perguntar para ninguém em específico. Só vou pedir para levantar a mão com alguns questionamentos que eu quero ver qual que é, em que pé que vocês estão em relação ao conhecimento sobre o faturamento do SAMAI. Quem de vocês aqui, levanta a mão por favor, quem de vocês aqui sabe quanto paga de água na sua casa? Quantos de vocês aqui sabem quanto custa 1 metro cúbico de água? Você suspeita, né? Ela trabalha com a gente no SAMAI, então se não soubesse, né? Hoje de tarde já ia complicar.
O SAMAI ele é responsável hoje inicialmente por 3 grandes áreas. Vocês sabem quais são? A primeira, né, é água. Então, isso a gente está falando sobre água aqui, mas a segunda delas é esgoto sanitário e a terceira delas é resíduos sólidos. O SAMAI foi criado inicialmente para cuidar de água e esgoto. E em 2015 ele assumiu também os resíduos sólidos. Então, a questão do lixo também é como o SAMAI. Hoje tem uma empresa terceirizada para os resíduos, mas ela é contratada pelo SAMAI. Então eu perguntei da questão do conhecimento de vocês sobre as faturas, porque muita gente não sabe quanto custa a água, não sabe quanto paga de água, não sabe se está barato, se está caro. Deixa eu fazer mais uma pergunta ainda antes de eu explicar lá. Vocês acham que a água que o SAMAI fornece para vocês aqui em São Bento é barata ou é cara? Barato. Caro. Quem acha que é caro, levanta a mão. Caro. Barato? Gente, quem não levanta a mão acha que... Eu só tenho 2 opções, então tinha que ser uma ou outra. É indiferente, né? Pessoal, então, a água, a gente mudou esse mês de março, agora foi feita uma mudança na forma de faturamento do SAMAI, foi mudada toda a estrutura tarifária do SAMAI para adequar para uma forma que entendemos ser mais justa na cobrança. Então, eu vou explicar para vocês como funcionava até o mês passado. A gente faz a medição da água por metro cúbico. Quanto que é 1 metro cúbico de água? 1000 litros. Então, a cada 1000 litros, 1 metro cúbico, o SAMAI cobra por metros cúbicos. Então, se consumiu, até mês passado, a gente tinha uma taxa mínima obrigatória em São Bento do Sul, ou seja, você paga um valor de R$ 31,95 e você tem a possibilidade de consumir até 10 metros cúbicos. Assim funcionava até mês passado. Ou seja, todo mundo pagava no mínimo R$ 31,95 e tinha direito a 10 cúbicos de água. A partir do 11º cúbico, você vai pagar cada cúbico a mais que você consumir. Então, consumir 11, paga R$ 31,95 da taxa, mais o 11º cúbico. E assim vai até consumos maiores. Então, a mudança na forma de cobrança que aconteceu esse mês de março, agora em São Bento do Sul, ele acabou com a taxa mínima obrigatória de 10 metros cúbicos. Então foi criada a tarifa básica operacional. Se vocês olharem na fatura de vocês, vai ter lá TBO. TBO é tarifa básica operacional. O que é a tarifa básica operacional? É o custo que o SAMAI tem para disponibilizar a água para vocês 24 horas por dia, 365 dias por ano. Porque independente de vocês consumirem ou não água, o SAMAI tem que captar lá no Rio Vermelho, tem que trazer até a estação, tem que tratar ela, tem que distribuir, tem que estar arrumando as redes, tem que fazer a leitura na tua casa. Então tudo isso acontece você consumindo água ou não. Então todo mundo paga uma tarifa básica operacional que é para ter o serviço disponível. A partir do momento que você chegou no SAMAI e diz: oi, eu quero fazer uma ligação de água na minha casa. Eu quero ter água disponível 24 horas por dia. Ok, tem um custo fixo que é a TBO. Então nós separamos esse custo fixo, hoje ele é R$ 19,42, e você paga cada cúbico agora a partir do 1, não existe mais taxa mínima obrigatória. Então se você consumir 1 cúbico, você vai pagar 1, se consumiu 2, vai pagar 2. Até mês passado, você pagava os 10 obrigatoriamente. Então a gente entendia que tornava a cobrança um pouco injusta, porque você consumiu 3, porque você vai pagar o mesmo valor que alguém que paga 10. Então isso está sendo corrigido esse mês. Os professores me pediram para eu trazer aqui para vocês uma amostra de como vocês fazem para descobrir. Por isso que eu perguntei quem sabe quanto paga na casa. A grande maioria da população da cidade, 64%, consome 10 cúbicos ou menos. 64% das ligações residenciais de São Bento do Sul consomem 10 cúbicos ou menos. Isso é uma média que é feita, até existe uma estimativa por parte da Organização Mundial da Saúde que estima que uma residência com 3 pessoas vai ter um consumo entre 8 e 10 cúbicos para a sua essencialidade. A água, ela deve ser mais barata e a tarifa do SAMAI é mais barata para a água que é usada na essencialidade. O que é isso? É para a higiene pessoal, para a alimentação. Então existe um cálculo que diz que cada ser humano vai usar para banho, alimentação, higiene, né, a descarga do banheiro, aquilo que você precisa realmente, não tem como fugir, de 2 a 3 cúbicos por mês, ou seja, 2 a 3 mil litros de água cada um de vocês consome em média por mês. Então, como esse aumento hoje nós temos em média 3 habitantes por residência, a maioria da população, a maioria das residências vai pagar até 10 metros cúbicos. O SAMAI trabalha muito buscando identificar vazamentos invisíveis.
Porque ele está vazando, a tubulação, ela está enterrada, você não percebe porque a água ela não subiu, ela desceu de alguma forma, ela achou uma tubulação, ela está infiltrando, e você talvez nunca vai perceber. Se você não cavocar e olhar ela inteira e perceber onde está o vazamento. Então existem formas de você identificar pequenos vazamentos na casa de vocês. E eu acredito que o projeto que a escola está lançando é bem interessante, porque vai desafiar vocês a chegarem em casa, olharem a fatura, analisar se vocês estão dentro do padrão ou não, e se não tiverem, o que vocês podem fazer para mudar esse hábito de consumo e essa fatura que vocês têm na casa de vocês. Mas, para comparar um pouquinho para vocês saberem onde o SAMAI se situa dentro das autarquias de saneamento, cada cidade pode definir como vai prestar o seu serviço. Então, em São Bento, como eu falei, o SAMAI é 100% público, é uma autarquia municipal. Tem cidades que delegaram ao Estado a competência de trabalhar a questão da água. Então, vocês devem saber, tem várias cidades que a Casan tem. No estado de Santa Catarina existe a Casan, que é uma companhia estadual de saneamento, e vários municípios decidiram que naquele município a Casan ia prestar o serviço de água e esgoto. Alguns decidiram, não, eu vou mesmo fazer, que é o caso de São Bento. O SAMAI existe, desde foi criado em 1966, e, então sempre foi assim. Outras cidades privatizam o serviço. Aí vai entrar uma empresa privada que vai explorar o serviço de água e esgoto e vai oferir lucro, mas vai prestar o serviço também. Então o município escolhe privado, estadual, Casan ou SAMAI. Para posicionar vocês com relação à tarifação do SAMAI e os custos da água em São Bento do Sul, a Casan continua com a taxa mínima de 10 metros cúbicos obrigatória, que nós acabamos de extinguir em São Bento, agora no mês de março, e o valor da taxa mínima da Casan é R$ 42,19. Então são R$ 42,19 para 10 cúbicos. Até para comparar, o SAMAI até mês passado também cobrava até 10 metros cúbicos, era R$ 31,95. Ou seja, 95% das cidades de Santa Catarina são atendidas pela Casan, e eles pagam 30% a mais do que nós em São Bento pela tarifa de água. E quais são os motivos para isso? Eu digo que é a forma de gerenciamento do SAMAI, a forma de trabalho do SAMAI e aquilo que o Jean mostrou aqui para vocês antes. O SAMAI trabalha incessantemente na busca de aprimoramento do serviço que ele presta. A questão de perdas da água, vocês viram ali? Para o SAMAI, a gente tem a perda física, que a água vazou. Gente, é tubulação, na casa da gente tem vazamento, assim como na rua vai ter. O SAMAI está todo dia trabalhando para consertar vazamentos nas ruas da cidade. Mas toda a água que saiu no vazamento é uma perda para o SAMAI. Todo hidrômetro que está marcando menos do que deveria é uma perda para o SAMAI, porque não torna justa a cobrança. Se o teu hidrômetro parou, existem hidrômetros que param, você vai fazer a leitura zero no mês, você vai pagar zero de leitura, mas não é justo se você consumiu. Então, o SAMAI trabalha muito para trazer essa justiça na cobrança. Então, a troca de hidrômetros, a instalação de macro-medidores, a pergunta que ele fez da metro coluna d'água ali, é uma coisa que me interessava muito quando eu entrei no SAMAI. O SAMAI tem que prestar o serviço e ele deve entregar água com 10 MCA. A obrigação do SAMAI é entregar a água com uma pressão de 10 MCA na casa de vocês. O que é isso? A água que chegar na casa de vocês, ela tem que subir 10 metros. Ela tem que ter pressão para subir 10 metros. Por quê? Porque você tem a caixa d'água, então, no mínimo, ela tem que chegar até a caixa d'água para depois abastecer a tua residência. Então, São Bento tem lugares, como o relevo é muito acidentado, a gente tem lugares onde a pressão é muito alta e o SAMAI tem que instalar uma válvula para reduzir pressão, para frear a água. Vai mais devagar. Porque pressões de 70 MCA, 80 MCA começam a quebrar toda a tubulação da casa. Onde tem na tubulação dentro da casa, onde vai ter os joelhos, as partes sensíveis, onde, a água vai com muita pressão, você começa a causar problema dentro da casa das pessoas, se tiver ligação direta da rede, por causa da pressão da água. Então tudo isso o SAMAI tem que fazer o controle, quanto mais pressão tem, mais vazamento tem, porque a rede estoura mais fácil. Então é um trabalho amplo que o SAMAI faz todos os dias para tentar reduzir vazamentos. Mesmo assim, nós temos um índice de vazamento de perdas d'água que chega a 30%. Então 30% é o cálculo que a gente faz do que é tratado, não é faturado. E você pode pensar, é alto? É alto, mas um país desenvolvido que é exemplo do controle de perdas vai ter 20, não menos que isso. Então a gente sabe que a meta, digamos, é o 20, não o 0, ninguém consegue 0 de perda. Então o SAMAI está no dia a dia trabalhando nisso.
E o desafio para vocês aqui vai ser, finalizando agora, né, mostrando um pouco então, como é que é a cobrança, como vocês fazem para descobrir a fatura de vocês, para vocês acompanharem mês a mês. Se vocês querem saber quanto vai dar a fatura antes do leiturista chegar, olha lá no teu hidrômetro, é lá que ele faz a leitura, lá está escrito, tem lá quanto você já consumiu, você compara com a fatura do mês anterior, você sabe quanto você já consumiu. Tipo, eu não quero esperar 30 dias para ver como está meu consumo, espera 15 dias, vai lá, olha no hidrômetro, vê a leitura, vê quanto era passada, já consumi 4 produtos na minha casa. Então eu já sei que em meio mês eu consumi 4, a tendência é que vai dar 8 a minha fatura. E aqui estão os custos a partir de agora. Eu trouxe só da residencial porque acho que é o que mais interessa para vocês, porque vocês vão estar fazendo esse trabalho de acompanhamento na casa de vocês. O desafio que deve ser lançado pelos professores é de vocês voltarem para casa, analisarem a fatura de vocês, ver o histórico. Lá vai ter os últimos 6 meses, vai ter quanto vocês consumiram. Esse mês foi 10, mas mês passado foi 12, 14, 16, 13, vai estar lá todo o histórico na fatura de vocês. E a gente quer trabalhar com vocês formas de como reduzir esse consumo na casa de vocês. Então o SAMAI trabalha todos os dias com controle de perdas para tentar perder menos água nas ruas, nos hidrômetros, de submedição. E a gente quer também que vocês possam trabalhar dentro da casa de vocês para tentar reduzir a fatura de vocês. Isso é bom para quem? Isso é bom para todo mundo. Quem consegue reduzir o consumo vai reduzir sua fatura, então é bom para o bolso. É bom para o meio ambiente porque, ao contrário do que parece, o SAMAI não é interessado em que a população consuma cada vez mais. Se fosse uma lógica de uma empresa privada, né? Quanto mais consumir, mais o SAMAI fatura. Mas essa não é a lógica do SAMAI, por quê? Porque a água é um recurso finito. O Jean falou, nós temos uma outorga da água lá no Rio Vermelho, nós podemos tirar X litros por segundo do Rio Vermelho. Então, se a população gastar cada vez mais, consumir cada vez mais, chega uma hora que o Rio Vermelho já não vai mais ter capacidade. Você vai ter que construir uma nova captação, um novo rio, uma nova outorga, com mais funcionários, com mais uma estação de tratamento de água. Isso vai tornar a água mais cara, porque a gente está consumindo mais. Então, o SAMAI trabalha muito na conscientização para vocês reduzirem o consumo, assim como a gente quer reduzir perdas, a gente quer que as pessoas consumam só o estritamente necessário, porque é um recurso finito. Então, a gente não é a ideia nossa que quanto mais faturar, melhor. Quanto menos faturar, menos vai ter que ter um sistema maior que pode gerar mais perdas, pode trazer mais prejuízos para a cidade. Então, vocês vão poder acompanhar. Entrou no site, coloca a matrícula, olha lá qual que é a fatura de vocês. Jean, eu ia pedir ajuda do Jean agora então para entregar um material. Nós temos um folder ali, que ele é uma espécie de orientação para vocês de caça-vazamentos. Como vocês podem fazer na casa de vocês. Então, ali estão as dicas, vai entregar. Eu não sei se vai ter para todos, a gente tem cerca de 100 ali, não sei quantos vocês estão aqui. Mas se não tiver, aí dá para dividir algum. Um leva um dia, outro leva outro dia. Mas algumas dicas que o SAMAI tem com relação à pesquisa de vazamento na casa, vocês são bem interessantes. Quando eu entrei no SAMAI, eu não tinha noção nenhuma disso. Até porque eu estava com 18 anos, estudei aqui no Roberto, é sempre bom voltar aqui, né, Marilton? Eu fui aluno aqui do Roberto, quando eu fiz 18 anos, fiz o concurso, entrei no SAMAI. Foi meu primeiro emprego, estou lá desde os 18. Então eu não entendia nada disso, não conhecia muito sobre isso. Mas essas dicas de pesquisa e vazamento são bem interessantes. Você vai, por exemplo, você vai encher a tua caixa d'água. Se tem caixa d'água em casa, você enche a caixa d'água, deixa ela bem cheia, uma noite inteira ou um dia que você não vai ter consumo nenhum, fecha todas as torneiras da casa e você amarra a boia dela, para ela não encher mais. Deixa a boia como se, deixar a caixa fechada. Aí você deixa um período de 12 horas, 20 horas, quando você conseguir ficar na tua casa sem consumo. Aí você vai voltar lá e vai ver, o nível da caixa tem que estar no mesmo lugar. Se ele baixou, você tem vazamento. Se tem alguma descarga que está desregulada, alguma água que está saindo, alguma tubulação, você vai ter um vazamento depois da caixa. Para você procurar um vazamento antes da caixa, da ligação da rua lá no Tamoreiro do SAMAI até a minha caixa d'água. Você vai lá, faz a leitura no relógio, o relógio vai marcar exatamente quanto está a tua leitura, aí você vai deixar passar 12 horas sem consumo nenhum, com a caixa já cheia, você volta lá e vê a leitura dele. Opa, ele mudou a leitura? Se ele mudou a leitura, está entrando água, então ela está vazando em algum lugar. Então são dicas bem interessantes para quem chegar em casa e perceber assim, ele falou lá que 10 cúbicos é o ideal para 2, 3 pessoas numa casa, até 4, dependendo dos hábitos, e nós estamos consumindo 25. Opa, alguma coisa está errada, não é o normal. Não, mas a gente tem, minha mãe lava a roupa para fora aqui, todo dia está com, beleza, você sabe que tem um motivo para isso, mas senão podem ser vazamentos. Gente, eu queria antes finalizar, abrir para perguntas. Eu não sei, a gente falou de algumas coisas, mas o SAMAI tem muitos aspectos a serem
conversar, a gente focou um pouco mais na questão de controle de perdas e reduções de consumo, porque esse é o desafio que eu sei que vai ser lançado para vocês. Algumas atividades durante o ano para vocês, né, fazerem em casa e tentarem mostrar no final do ano um resultado com redução de consumo na casa de vocês. Mas eu abro perguntas agora, eu quero perguntar qualquer coisa sobre o Samai, a gente tem um tempinho ainda, né, Mariluz? Quer saber de esgoto, quer saber alguma dúvida? Um dia me falaram que o Samai fez isso, ou fez aquilo, eu quero saber. Vai lá. A questão da eletronização da conta, tipo eu ter acesso a ela via internet, como acontece com prestadoras de luz principalmente. Existe algum projeto do Samai nessa área? Pela internet? Isso. Na verdade o site do Samai que tem tudo. Tá, não. Para minha fatura. A tua fatura. Você vai lá na tua matrícula, você entra e vai ver todos os teus dados. Então você consegue entrar na tua própria fatura para analisar o histórico. Ali vai estar o dia que o leiturista fez a última leitura, a previsão de que dia vai passar na tua casa de novo. Isso está tudo no sistema, no site do Samai. Consigo tirar a segunda via da fatura? Consegue. Segunda via de fatura, toda essa parte de faturamento você consegue na... eu ia até falar, o Gia comentou aqui naqueles últimos hidrômetros, os mais potentes, ele não comentou, mas se a gente tivesse, porque ainda para o Brasil ainda é um valor muito fora da nossa realidade, mas se tivesse aquele tipo de hidrômetro instalado na casa de todos vocês, ele possibilitaria a leitura automática. O leiturista ia passar com uma moto e o coletor ia ia passando e já ia transmitir e você teria a leitura feita, não precisa o leiturista em cada casa. Então são modernidades que existem, ainda não estão ao nosso alcance, mas também é um problema, né, Gê? Porque ele pode fazer a leitura automática, mas você tem que imprimir a fatura e entregar na casa. Então você automaticamente vai parar lá para fazer. Se a gente chegar num ponto em que a maioria da população use smartphones, tenha um aplicativo instalado, você poderia evitar ter a fatura física. Não tem mais. O leiturista passou, fez a leitura, comunica para o Samai, aí você já recebe no teu aplicativo a tua fatura e já programa o pagamento. Então ele está caminhando, digamos, para o serviço, mas hoje você tem todo o sistema disponível no site já. Mas a leitura não é automática como poderia ser com o ultrassom. Só um detalhe, ela vai por e-mail, se você cadastrar. Por exemplo, a minha receita física, ela chega no e-mail também. O que poderia fazer é que quem pede no e-mail não receba física, como a Celeste faz. Isso é uma dica que eu acho que é bem válida. Uma outra coisa é se as minhas deduções são corretas, se pessoas vão pagar menos, e teoricamente o Samai não deveria diminuir a sua arrecadação, porque tem uma série de desafios no mercado do meio. Então significa que até um determinado ponto pessoas vão pagar menos e outras pagarão mais para compensar isso? Sim. Essa nova modalidade? Sim. Essa pergunta é bem pertinente porque é um assunto que está em voga esse mês, que é o primeiro mês da nova forma de tarifação do Samai. O que foi feito? Para tornar a cobrança justa, o Samai abriu a questão dos 10 cúbicos obrigatórios. Então não é mais obrigado a pagar os 10, cada um paga somente o que consome. Então existe uma redução para todo mundo que consumia de 10 para baixo, todo mundo vai pagar menos a partir desse mês. Mas como as finanças do Samai vão continuar equilibradas, o Samai não vai reduzir o seu faturamento na mesma proporção, o metro cúbico excedente, ou seja, acima de 10, ficou mais caro. Então, por exemplo, até mês passado não era 5,47 o cúbico de 10 a 15. Ele era mais baixo, ele era 4,55. Então, automaticamente para equilibrar a cobrança do Samai aconteceu isso. Então, quem consome de 10 para cima vai pagar mais a partir desse mês. Quem consome de 10 para baixo vai pagar menos porque só vai pagar agora o que consome. Então, o custo foi redistribuído dentro da tabela do Samai. Porque o que acontecia antes? Se você consumia 2 cúbicos e era obrigado a pagar 10, se você consumia 3 cúbicos e era obrigado a pagar 10, você estava subsidiando a água de quem consumia 15, 16, 17 cúbicos, porque ela ficaria um pouco mais barata para você pagar por uma água que não consumia. Então foi equilibrado, mas gera esse efeito. Abaixo de 10 reduziu, acima de 10 aumentou. E até isso ajuda a gente na campanha que a gente faz de conscientização, porque quem consome menos de 10, se permanecer com o mesmo consumo, a tarifa baixou. Quem é acima de 10, o desafio é tentar reduzir pelo menos um cúbico, 1.000 litros. Quem consegue reduzir um cúbico já vai ter a fatura igual ou até um pouco mais barata que no mês anterior. Mas se ficar no mesmo consumo acima de 10, aumenta a partir desse mês. E Mário, você comentou dos 30% ali de perdas externas, né? Quando na casa existe variação na conta,
vem no lembrete alguma coisa da SAMAI para que a pessoa fique atenta, alguma coisa assim? Sim. Bem legal essa pergunta, Marildo. O SAMAI emite um alerta nas faturas quando o sistema detecta que fugiu do normal. Então você consome lá 10, veio 27. Automaticamente a fatura já sai lá na hora que o eletricista faz ele faz online, na hora, né? Foi lá, fez a leitura, coloca na maquininha, tem a impressora do lado, puxa a fatura e já entrega. Já sai na fatura, ó. Provavelmente está com vazamento, verifica suas instalações porque o consumo saiu do padrão. Então o SAMAI já avisa na fatura, porque é muito claro de que tem um vazamento. Às vezes pode ser alguma coisa que aconteceu, a pessoa fez uma obra na casa, daí ela já sabe, não era vazamento, não vou me preocupar com isso que vem volta ao normal. Mas normalmente é um vazamento. E o que o SAMAI faz? Não sei se vocês sabem, não sei se alguém já passou por isso, mas você tem um grande vazamento na tua casa, então consumiu lá, a tua fatura dava R$30 por mês, foi para R$300 no mês. Daí era um vazamento grande, perdeu-se muita água, você faz o conserto do vazamento e você vai até o SAMAI com essa fatura de R$300, você comprova que você fez o conserto do teu vazamento e o SAMAI faz a média. O que é a média? A gente pega essa fatura de R$300 alta, pega as últimas 5, ou seja, pega as 6 últimas faturas, soma e divide por 6. Aí você paga só a média. É uma forma do SAMAI ajudar, digamos, com o problema que o usuário tem, às vezes, da casa dele para dentro, né? Porque passou o hidrômetro, não é mais responsabilidade do SAMAI, é responsabilidade de cada um dos usuários. Mas é uma forma que existe de amenizar um problema, porque a gente sabe que o vazamento, 99% das vezes, ele não é proposital, né? Ele acontece assim como acontece o SAMAI nas ruas, acontece na casa das pessoas. Então, por exemplo, uma fatura que deu lá R$300, mas o teu consumo era 30, você vai baixar ela, você vai pagar 100 e poucos reais. Vai ser mais do que o normal, mas não vai precisar pagar toda a água que foi feita lá. Isso vira uma perda para o SAMAI também. O SAMAI divide a perda com o usuário. O usuário perdeu a água, mas ele reduz o valor, então ele não precisa pagar tudo e não acaba. Então isso conta nos 30% como perda de faturamento nosso também. Por que às vezes a água vem branca na torneira? Água branca. Essa pergunta é clássica e é interessante. A água branca ela fica assim por causa do oxigênio dissolvido na água. Então a água tem oxigênio dissolvido e geralmente quando acontecer um vazamento, você despressurizou a rede, na hora que você pressuriza ela de novo, o oxigênio ele fica em pequenas partículas. Então o branco na verdade são micropartículas de ar que você consegue visualizar. Se você pegar a água branca, colocar num copo, esperar 1 minuto, ela não está mais branca. Por quê? Porque era oxigênio dissolvido. Então a quantidade de oxigênio dissolvido ficou visível. É essa a diferença que acontece quando a água está branca. Isso normalmente é por mudança de pressão para o vazamento, quando se pressuriza novamente a rede, ela fica branca. Muitos falavam que é o cloro, né? O cloro ele é incolor, ele é transparente, então você nunca vai ver ele. Então pode colocar milhões pode estar com concentração de cloro gigantesca, você não vai ver, porque não é branco, ele não muda o aspecto da água. Então, e por que as pessoas acham que é o cloro? Porque o cloro é um gás. O cloro ele é um gás, você adiciona ele na água e ele está dissolvido junto com a água. Se você tem água branca, como é o oxigênio que está ali, o cloro que está na água, ele sai junto com esse oxigênio. Então, se você cheirar, você vai sentir mais cheiro de cloro. Mas é porque ele escapou junto com o ar que saiu da água. A questão do cloro, o cloro é utilizado no tratamento para garantir a desinfecção da água até a casa de vocês. Então, precisa ter cloro na água até chegar na residência de vocês, porque isso garante que a água está desinfectada, que ela não está contaminada, que ela não vai ter nenhum agente que pode prejudicar a saúde de vocês. Então, o cloro ele tem que estar presente na água até chegar nas pontas das redes, até chegar nas residências. O SAMAI garante a qualidade até chegar na residência de vocês. Muitas vezes a qualidade se perde por falta de limpeza da caixa d'água. Então, a caixa d'água deve ser limpa a cada 6 meses. Se não limpar, às vezes a caixa d'água está aberta, vai entrar algum animal lá. A gente sabe de casos que o gambá morreu dentro da caixa d'água e a água está com cheiro. Nossa, essa água está com um cheiro bem diferente, mas não é de cloro, estava com uma caixa contaminada. Então, assim, o SAMAI garante a qualidade da água até chegar ao nome de vocês. Então, tem alguns cuidados que vocês devem ter dentro da casa de vocês e lavar a caixa d'água a cada 6 meses é um dos cuidados importantes para garantir que dentro da casa continue a qualidade da água que o SAMAI entregou. João. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Marcos,
são 3 perguntinhas aí básicas que vai auxiliar e vai ajudar até o próprio projeto que a gente vai estar fazendo. A OMS exige 32 análises d'água, não me recordo só direito, assim, é algo parecido, mas nós fazemos quantas análises aí, Marco? Eu não vou saber se eu vou responder de cabeça. Então, tem a análise a cada 2 horas da qualidade da distribuição, tem a análise de final de rede, que é para ver se tem o residual de cloro. Tem a análise... Assim, em proporções químicas ali, né? Mas me parece que eram 12 ou 13. Em 2 aspectos positivos, né? Quer dizer, nós temos a nossa água com alto índice de qualidade, né? Que nos permite hoje, com um município pequeno, graças a Deus ainda, né? Só um xixizinho de vaca, essas coisas, é pouca coisa ele consegue contornar, né? Faz parte. Então, assim, mas a OMS são 32 análises exigidas, mas nós temos a nossa qualidade, isso considerando uma grande cidade, com certeza nós temos diferencial. Esse é um aspecto, mais uma questão de contribuição. O segundo problema é o seguinte, isso eu até percebo, e eu até agora acabei de ter o retrato disso, acabou lá a rosca do registro, do misturador acabou vazando, e aí eu estava tomando banho agora sem querer. Esse é um problema grande, né? Nós temos novas instalações, e à medida que se faça isso, normalmente, não é por gosto querido, SAMAI, mas acaba entrando sujeira, e essa sujeira que também, além do gambazinho, que vem lá para a caixa d'água, né? Por isso a importância de estar limpando a caixa d'água a cada 6 meses, 1 ano, normalmente, né? Não temos condições de fazer um mecanismo para poder minimizar esse problema para as casas que estão mais ajusante aí com relação à questão dessa sujeira na caixa, porque normalmente o pessoal que está lá nas pontas finais, né, nessa declividade, sofre mais, né? Então, com certeza, se era para limpar em 6 meses, pode limpar em 3 meses, você mora mais abaixo lá, portanto, né? Eu vou entrar nesses 2 pontos que o João Dilson levantou. Primeiro, das análises. Então, a gente não falou sobre isso, mas é importante que foi levantada essa questão. O SAMAI, toda semana ele está fazendo análise de água para garantir os padrões que a Organização Mundial de Saúde recomenda e o Ministério da Saúde no Brasil recomenda para a potabilidade. Então a gente faz análise constante na estação de tratamento de água e também a gente faz coletas na cidade. Então a gente vai, todos os bairros são visitados de tempos em tempos para fazer coleta de água lá na ponta da rede para ver se está chegando com o residual de cloro que é necessário. Então o SAMAI faz uma série de coletas e a gente tem um laboratório lá junto à estação de tratamento de água, não sei, alguns talvez já visitaram a estação de tratamento de água do SAMAI, tem um laboratório lá que faz todas essas análises. Sobre essa questão de rede, realmente, João, tem alguns casos, porque assim, vocês já viram um grande concerto do SAMAI acontecendo, ou quando uma rede de grande diâmetro estoura. Ela vai, né, você vai fazer um buraco enorme, ela vai estar água ali que misturou com a terra em volta, e o servidor do SAMAI vai ter que entrar na água e vai ter que fazer aquilo com água vindo. Você não pode se dar o luxo de esperar secar toda a rede, para trabalhar todo. Então ele vai fazer isso com água vindo, né, então é um trabalho bem difícil. E o que acontece nesses concertos, a água suja, digamos, que está ali na região, ela entra na rede. Então isso pode acontecer porque ela entra na rede. Então vocês sabem que às vezes faltou água, foi feito um concerto próximo à casa de vocês. Quando voltou a água, a primeira água que sai vai estar com coloração escura porque ela teve essa mistura. A questão de o cloro estar dissolvido na água, ela já garante que aquela água ela não está contaminada. Mas você tem turbidez nela, você vai ter partículas suspensas, então é desagradável você ver isso, você não vai querer tomar aquela água que é a primeira que veio, mas ela como ela já está junto, já está na rede, já está com o cloro, então ela já vai estar desinfectada, ela não está contaminada com relação a coliformes, a esse tipo de material. Ela vai ter matéria suspensa que não, né, entrou no meio do caminho. Mas isso acontece... São tomadas medidas para tentar minimizar, mas grandes concertos geram esse tipo de problema sim, né? Só deixa eu complementar também a questão da sujeira. O que acontece às vezes, se não aprender, ainda não aprender física, a velocidade da água dentro do tubo, quanto mais próximo da parede, mais ela tende a zero. Tá? Quando ela está pressurizada, tem matéria orgânica na água. Apesar de, por mais límpida que a gente consiga enxergar, tem matéria orgânica em suspensão. Essa matéria orgânica acaba ficando na parede do tubo. Um tubo que há muito tempo está pressurizado e não sofreu nenhum tipo de intervenção, vai ter mais sujeira. Não é sujeira, é matéria orgânica. É carvão, isso até faz bem para a saúde. Tá? O que acontece? Você desliga, isso se desprende. Essa matéria orgânica, que nem uma pelezinha. Né? Quando volta a água, aquilo emulsiona de novo, mistura e vem aquela água com aspecto ruim,
né? É feio, você olha, às vezes suja a máquina da roupa, a pessoa está lá, suja a roupa, tudo, mas isso não é que a água não seja potável. Tá? Além daquilo que o Marco colocou, também tem muito dessa questão. Tá? Uma última situação, e do momento peso no bolso, quando há falta d'água e religado, fica aquele popular pressão na canalização, né? E aí, ele trabalha no registro, não trabalha no registro, a questão mecânica? A questão do ar, você disse? Isso. Isso é uma questão que existe e muito se comenta sobre, mas o meu hidrômetro mede ar também. Se passa o ar, ele pode girar o hidrômetro com o ar, mas normalmente o que acontece? Isso vai acontecer quando tiver uma falta de água. Então, quando falta água, a rede vai puxar o ar da tua casa, então ele vai desmarcar no hidrômetro, quando voltar ele vai entrar de novo e marcar. Então poderia afetar o valor do consumo se você estivesse num lugar onde não existe processo do ar entrar e depois voltar. Então ele compensa, mas existe essa movimentação, mas é só numa falta d'água, não vem com a água, não tem, está medindo ar, mas às vezes quando você vai ligar de novo, você vê que ela vem falhando, né, a água, porque tem o ar na tubulação. Então ele não gera, já é comprovado que não gera aumento de consumo, porque justamente existe movimento. Quando faltou água, ele volta e daí ele vem. Então ele compensa, né? Só se ele voltasse de vários lugares e se direcionasse para um outro e saísse todo, mas isso não acontece. Então daí poderia ter essa interferência. Mas ele pode marcar sim, ele pode marcar, mas não é só quando existe algum problema de vazamento assim, mas ele marca na ida e na volta. Só complementando, né, coloquei dos hidrômetros, esse aqui não acontece. Tá? Esse aqui até pode, se acontecesse de entrar, de começar a virar com ar, ele não gira, só gira com água mesmo. Tá? Só é mais denso, né? O fluido é mais denso que o ar, ele só funcionaria dessa forma. Só, desculpa, complementar. Perguntas? Quem mais, gente? Curiosidades? Samai? Água, esgoto? Quer falar de esgoto um pouco? Só para... Lembrei agora que a professora me pediu para falar um pouco sobre o esgoto. São Bento hoje a gente atende 24% das residências que têm água, hoje estão ligadas ao esgoto também. É um índice baixo ainda para a nossa cidade. Nós estamos trabalhando para trazer esgoto sanitário para o centro da cidade, uma obra de 12 milhões que deve iniciar já nos próximos meses. Mas, para vocês terem ideia, a gente vai gastar 12 milhões para fazer o esgoto no centro da cidade, para conseguir fazer 2.000 novas ligações. 2.000 novas ligações para aumentar a nossa cobertura em 8% só. De 24 vai para 32%. Então nós temos muito a investir ainda na questão do esgoto sanitário. Qual é o custo do esgoto na fatura? 80% do valor da água. Se gastou R$10 de água, você vai pagar 8 de esgoto. Gastou 20, você vai pagar 16 de esgoto. Ele sempre é 80% do valor da água. Eu perguntei aqui no começo para vocês se achavam que a água é cara em São Bento. Eu nem perguntei do esgoto. Nem me arrisquei a perguntar do esgoto, porque na cabeça da maior parte da população o esgoto é caríssimo. Por quê? Porque a água eu quero, a água eu preciso. Então eu preciso consumir água, eu preciso ter água, eu preciso dela. O esgoto eu não preciso mais. O esgoto não é problema meu, né? Eu já usei a água e ela está suja agora, deixa ela aí. Então assim, o tratamento do esgoto ele é mais caro que o tratamento de água. Então, hoje em São Bento, o setor de esgoto ainda é deficitário. Ou seja, se 80% que é pago do esgoto não paga o custo que o Samai tem para tratar esgoto na nossa cidade. Volta a fazer comparações, né? Casam cobra 100% do esgoto. A maioria das companhias de saneamento cobra 100% do valor da água em esgoto. Países desenvolvidos, onde a situação é bem diferente, 120% é o valor do esgoto em relação à água, porque o esgoto é mais caro. Nós ainda estamos com 80%. A origem do 80% no Brasil cobrou-se 80%, que foi uma estimativa que fizeram que de 100% da água que vai entrar na tua casa, 80% dela vai voltar como esgoto. Então essa foi a ideia do porquê cobrar 80% de esgoto. 20% é consumido ou você perdeu e 80% volta para o esgoto. Mas o esgoto tratado é questão de saúde, gente. É importante a gente batalhar por isso na nossa cidade, muitas pessoas não dão valor, né? Porque não me interessa mais, eu tenho fossa na minha casa, não preciso de rede de esgoto. Mas a fossa vai estar contaminando o meio, vai estar chegando em alguma nascente, vai estar contaminando o rio da cidade, vai dificultar o tratamento da água lá na frente.
Então a gente precisa ter esgoto tratado e São Bento está avançando, mas a gente ainda é deficitário porque só 24% é atendido.